Unidade 4, Comunicação e Tecnologia. Aula 14.1 Conteúdo: o golpe civil-militar de 1964. Habilidades: apontar os dois partidos existentes na política brasileira após a instauração do bipartidarismo. Identificar a participação dos Estados Unidos na instauração da ditadura no Brasil. Bom, nós vimos inicialmente a formação da República Liberal pós-Estado Novo, através de Eurico Gaspar Dutra, que governou o Brasil de 1946 a 1951. Eurico Gaspar Dutra fez parte do governo do Estado Novo de Vargas, foi ministro da Segurança, tinha uma visão um tanto radical, porém, ele ali começou uma econômica liberal, porque ele já sabia da péssima imagem que o Estado Novo havia deixado internacionalmente por conta do final da Primeira Guerra. Então, ali, quando Hitler perde a guerra, então todos os regimes ditatoriais vão ter um peso, vão ter uma imagem negativa, e ele não quer isso. Então, ele começa uma campanha de abertura de capital, abertura para importação, não é verdade? Em 51, Getúlio Vargas retoma a vida pública ao cargo de presidente, eleito diretamente ali também, não é? E governa de 51 a 54. Esse governo da década de 50 de Vargas, para não confundirmos, ele é chamado de governo democrático. Então, a era Vargas é de 30 a 45, ok? E de 51 a 54 eu tenho um período democrático. É quando Vargas vai ter um período muito conturbado, porém baseado na ideia do nacionalismo, da autonomia, da nossa economia. Ele tem como meta de campanha e cria, obviamente, a Petrobras, através do Petróleo é Nosso, a Eletrobras, vai ali fornecer um aumento de 100% aos trabalhadores, através de João Goulart, que era seu ministro da Fazenda. Então, esse aumento vai agradar a população em geral, porém, ele começa a sofrer uma perseguição política muito séria. O objetivo dele era dissociá-lo da imagem do Estado Novo, e aí os seus adversários vão começar a induzir a grande parte, um pedaço da população, a acreditar que ele podia retornar a esse regime ditatorial. Então, vai ali ter um conflito com Carlos Lacerda, isso vai gerar um desconforto muito grande. O atentado na Rua Toneleiro, né, nós vimos ontem, quando o seu guarda-costas pessoal atenta contra a vida do seu inimigo público, número 1. E isso faz com que, no dia 24 de agosto de 54, Getúlio Vargas cometa suicídio, chegando ali, tornando-se no emblema, no símbolo nacional, criador das leis trabalhistas, criador da carteira de trabalho, criador do direito ao voto feminino, criador da Petrobras, da Eletrobras. Então, horas para nós é um herói, horas para nós não é. E eu deixo a reflexão a cargo de vocês, ok? Em seguida, nós vimos ali o apogeu da política liberal com o governo de JK, 50 anos em 5, plano de metas, investimento nas estradas, a construção de Brasília. E isso tudo aqui, em contrapartida, a população foi deixada de lado em necessidades básicas, como educação e saúde. O povo ali pedindo com o chapeuzinho e JK ali com a sua lista do seu plano de metas, que não visava isso. Vale lembrá-los também que Juscelino nos deixou com uma grande dívida internacional por conta desses investimentos. Damos continuidade com o governo de Jânio Quadros, apenas 7 meses de governo e bem contraditório, bem a revelia do que era o convencional, ganha a eleição baseado em trocadilhos, querendo se parecer com o povo. Eu considero ele um cara muito inteligente, particularmente. Ele jogou com a mídia, ele tentou fazer esse fantoche, esse personagem, muitas vezes, para atrair a população, para dizer que era igual à população, que era alguém ali naquela condição, e ele se elege. Só que ele tinha uma política voltada ali para uma visão meio socialista, tanto que ele condecora Che Guevara com a maior honraria do Estado brasileiro, não é verdade? Então isso pesou bastante. Ele manda o seu vice, vale lembrar que nesse momento presidente e vice são eleitos individualmente, tá? Então nós elegemos o presidente e elegemos o vice, e o vice de Jânio Quadros era João Goulart.
mandou João Goulart para a China para estreitar relações comerciais. China também é um país socialista, então isso pesou bastante. Pesou bastante e ele acaba renunciando. Sofreu pressão? Obviamente. Ok? E aí nós temos o governo de João Goulart, bem conturbado também. Ele estava na China quando Jânio Quadros renuncia. Foi preciso ali um projeto de legalidade. Quase houve uma guerra civil no Brasil. Os militares moderados não queriam que João Goulart assumisse, já, afinal de contas ele era vice de Jânio Quadros, não é verdade? Aí o seu cunhado Leonel Brizola tentou segurar o ramo. Tivemos um momento parlamentarista na nossa história. Até que então nós chegamos ao 13 de março de 1964. E eu vou gravar aí porque eu quero continuar a nossa aula desse 13 de março de 64. Então vamos lá. O nosso conteúdo desse primeiro momento chama-se ditadura militar no Brasil. A ditadura militar no Brasil, ela ocorreu entre os anos de 1964 a 1985, total de 21 anos. Eu sei que comumente estamos ouvindo agora que a ditadura militar no Brasil não existiu, que a ditadura militar no Brasil não houve. Queridos, é preciso base científica, histórica, de pesquisa para comprovar que não existiu. Do contrário, nós temos bases, investigações e análises científicas históricas provando que existiu. Então aí eu deixo essa reflexão para vocês. Então vamos lá. Eu falei de 13 de março de 64. Lembram? Então, nesse dia, João Goulart, ou Jango, como muitos de vocês vão ler alguns livros de história, ele fez um comício na Central do Brasil, que é justamente ali a área do Rio de Janeiro, onde os trens cruzam a cidade, saem comumente, que é bem no centro do Rio de Janeiro. E esse discurso, ele trabalhava ali as suas ideias de reformas de base, que seria a reforma agrária, a reforma industriária, a reforma na educação e na saúde. Ele tinha um plano, porém esse plano de base, ele incomodava bastante, principalmente grandes latifundiários, militares mais radicais e a classe média alta. Porque entendeu-se que essa ideia de reforma agrária, essa ideia de igualar a sociedade, eram características de um governo comunista. Então, João Goulart, na visão dessas pessoas, metade civis, é bom lembrar, e metade militares, seria o precursor do socialismo no Brasil. Então, por isso, a partir do dia 19 de março de 64, começam ali as objeções, começa uma organização. Vale ressaltar que os Estados Unidos, obviamente, estava de olho nisso. Vocês já viram que os Estados Unidos ele está observando todo esse terceiro mundo, esses países em ascensão, para aqueles que ele vai controlar economicamente. E o Brasil é um terrenão, né? Então nós não podemos perder esse território. Nós não podemos perder o Brasil como área de influência estadunidense. Então os Estados Unidos também ali vai se organizar, eu vou já falar nisso um pouquinho mais para frente, mas o que eu quero que vocês entendam é que nem precisou dos Estados Unidos. A ditadura militar, o golpe militar foi dado exclusivamente aqui pela sociedade alta e militares brasileiros, ok? Nós temos então o 31 de março, que é quando João Goulart vai ser destituído do cargo de presidente. E é instaurado logo em seguida o AI número 1, Atos Institucionais número 1. Atenção, toda vez que vocês lerem ou ouvirem a sigla AI 1, AI5, AI3, eu vou citar alguns para vocês, estão referidos a atos institucionais. Os atos institucionais, eles não estavam inseridos na legislação, na Constituição. Tem a Constituição aqui e eu tenho os atos aqui, ó. Ok? Eles eram fazer valer na ditadura militar brasileira. Então, é a partir daí que nós vamos ter o início desse governo. Então, vamos lá na nossa primeira imagem. O período da história do Brasil, que vai de 64 a 85, foi consagrado pela historiografia como ditadura militar. O que isso quer dizer? A historiografia é a responsável por registrar os acontecimentos históricos. Uma junta militar formada por oficiais das três armas assumiu o comando do país. Então, eu tenho ali, né, a junta militar. No caso, quem são as três armas, professora? Exército, Marinha e Aeronáutica. E logo nos primeiros dias de abril
desencadeou uma violenta repressão contra pessoas, grupos ou órgãos ligados ao governo anterior. Quem era o governo anterior? João Goulart, que dentro das suas reformas de base queria igualar, trazer da classe baixa ali a sociedade brasileira para estabelecer uma igualdade social. Apenas esse era o seu projeto, ok? Vamos lá. Ao mesmo tempo em que ocorria a violência, os militares procuraram dar uma aparência de legalidade. Opa, então eu tirei todo mundo lá do poder, tirei Jango. O que aconteceu com Jango, professora? João Goulart, ou Jango, ele se exilou no Uruguai, onde voltou a trabalhar na agropecuária, função que ele exercia até 47, quando conheceu Getúlio Vargas e começa a sua carreira política, ok? Para isso, baixaram o Ato Institucional de 9 de abril de 64, conhecido depois como AI-1. Então, Ato Institucional, apenas repetindo, ele não está dentro da Constituição, ele é ali um papel à parte, mas que durante a ditadura militar vai ter toda a validade, até certo momento, ok? Os atos institucionais são medidas de lei, impostas por um governo, sem que a população, o poder legislativo ou o judiciário tenham sido consultados. Então, de onde vinha? Dos militares, vinha do governo militar em si. Esses decretos autoritários aumentavam enormemente o poder do executivo. Quem é o poder executivo, queridos? Isso mesmo, presidente. E nesse momento, os presidentes são todos militares, ok? Vamos lá, continuar? Em 63, olha aí, o golpe foi em 31 de março de 64. O embaixador dos Estados Unidos no Rio, Lincoln Gordon, apresentou à Casa Branca o plano de contingência 2-61, com 4 possíveis desfechos para a turbulência política no Brasil. Qual era a turbulência política? Era justamente aquele momento parlamentarista que a campanha da legalidade, querendo legitimar João Goulart, de um lado, e ali eu tenho o outro grupo da sociedade que não queria a posse de João Goulart. Então foi feito um plebiscito, que é quando é convocada uma eleição em caráter especial, e aí o plebiscito voltou para que o Brasil voltasse a ser presidencialista, ok? Só para esclarecer para vocês. Vamos voltar lá? O mais provável era um golpe militar. Então, os Estados Unidos está envolvido nisso, desde uma projeção para a ideia, ok? O mais provável era o golpe. O plano redundou na Operação Brother Sun, que enviou uma frota naval liderada pelos porta-aviões Forrestal para o caso dos militares precisarem de armas e petróleo. Então, aí os Estados Unidos despachou para a América do Sul esse porta-aviões aí, com todo esse aparato, visando garantir a segurança do golpe, ok? O Marechal Castelo Branco sabia da operação. Quem é Castelo Branco, professora? O primeiro presidente da ditadura militar, que nós vamos já falar daqui para frente, ok? Afinal, mostrou-se desnecessária. Como eu falei a vocês, não foi necessária a presença ou a intervenção ou a ajuda, podemos dizer assim, dos Estados Unidos para aplicar o golpe. O golpe se concretizou antes de o apoio chegar. Os Estados Unidos deram apoio político total aos golpistas, mas o golpe, isso é muito importante, né, gente? É bom dar uma grifadinha aí para nós. O golpe é obra dos brasileiros. Lembrem-se, é sempre bom lembrar, por que eu grifei esses brasileiros aí? Estavam inseridos militares e a população civil de alta renda, ok? Militares e população civil de alta renda estavam envolvidos na aplicação, no surgimento do golpe militar. Lembram da aula de ontem da professora Isabel, lá no final, que ela citou aquelas pessoas que foram para a marcha de Deus, né, pela família, no dia 19 de março, foram para as ruas para acabar com a ameaça comunista, para destituir João Goulart do poder, trazendo a ideia de salvação, de moralidade que os militares iriam trazer? Exatamente.
Só estou retomando porque eu vi a aula dela, foi super bacana. Então eu sei que ela falou pontualmente sobre esse ato que vai dar origem, vai causar uma pressão a golpe no dia 31 de março. Então vocês podem ver o discurso no dia 13, a marcha 19 e o golpe 31 de março de 64. O nosso primeiro presidente da ditadura militar, que foi instituído ao cargo no dia 2 de abril de 64, chama-se Castelo Branco, Humberto Castelo Branco. Ele governou de 64 a 67. Como é que ele chegou ao poder? Vocês já sabem, através do AI-1, Ato Institucional de número 1. O AI-1 diz o seguinte: o Congresso indicou e aceitou o nome de Castelo Branco como presidente, ou seja, tiramos ali o direito ao voto, porque foi um golpe, e foi instituído um presidente escolhido já então pelos militares. Castelo Branco, ele fazia parte de um grupo de militares linha dura, ok? Em 65, nas eleições para governador, opositores do regime vencem estados como Minas Gerais. Gente, muita atenção nessa segunda frase. Por quê? Vocês viram que eles conseguiram não realizar a eleição para presidente, e Castelo Branco assume através do ato institucional de número 1. Então, para facilitar o AI-1 para vocês, não é preciso que a população escolha o presidente. Nós estamos escolhendo Castelo Branco, ok? Um bate-volta mais direto, né? Porém, a eleição aconteceu normalmente em 65. E aí o que aconteceu? O estado de Minas Gerais, então, dos maiores colégios eleitorais do Brasil, elegeu alguém contrário à ditadura militar. E isso causou um furor muito grande. Isso causou um desconforto muito grande à situação que agora era realizada pelos militares. E aí o que vai acontecer? Vamos criar outro ato institucional. Por quê? Porque num país como o Brasil, todos têm que acatar esse governo. Então vamos lá? Como resposta a essa eleição no estado de Minas Gerais, onde alguém contrário à ditadura foi eleito, foi decretado o AI número 2, Ato Institucional de número 2. O que ele dizia? Que, entre outras medidas, instituiu o bipartidarismo. E não só isso, queridos, voltem aqui para mim. Ele, além de instituir o bipartidarismo, decidiu, através do AI número 3, que os estados não poderiam mais escolher governadores que não fossem de caráter militar. Olha só, não está citado aí, mas é bom que vocês saibam, né? Então, o ato institucional de número 3, em seguida, vem e diz, olha, agora os estados perdem a sua autonomia de escolher seus governadores. Por quê? Vai que eles elegem de novo alguém que não está conosco aqui nessa jogada política. Ato institucional número 2, ele vai instituir o bipartidarismo. O que é isso, professora? Vão sumir todos os partidos políticos, se tornarão ilegais e apenas 2 podem ser considerados legais. A Arena, que seria a situação, e o MDB, que seria a oposição, ok? O ato institucional número 3, ele determina que os estados passem a eleger apenas pessoas relacionadas aos militares. Então nós temos aí, em 66 os militares implantaram o AI-3, que marcava as eleições indiretas para governador. Foi o que eu acabei de citar, né? O que é isso indiretas, professora? A população não pode votar. Quem vota é ali a Assembleia e, logicamente, essa Assembleia Estadual está comprometida com o governo militar. Porque, logicamente, eles não vão querer se indispor com a ditadura, não é verdade? Até porque, queridos, o governo de Castelo Branco, que é esse primeiro governo aí, ele já inicia de ato uma repressão. E essa repressão, ela é essa perseguição a todos aqueles que estavam associados ao antigo governo, como vocês viram lá no início. Então isso vai causar um certo furor, vai causar medo. Só que até então, a população estava ali meio 64, 65, foi um negócio meio, vamos dizer, tranquilo. Porém, a partir de 66,
Quando o direito à liberdade, o direito à expressão, o AI-2 e o AI-3 são instaurados, a coisa muda de figura. Porque veja bem, bipartidarismo, cadê a disputa política? Logicamente, quem vai ganhar é sempre a situação. Conseguiram entender o problema? AI-3, nossa, eu já não posso escolher o presidente, agora eu não vou poder escolher o governador? E isso vai se instaurar em alguns municípios também mais para frente. Lá no final, já os municípios também eram controlados. Por quê? Todo aquele município que tinha como eleito, como prefeito, alguém dentro da patente militar, ok. Todo aquele que não tinha, as eleições eram suspensas e convocadas novas. Então, vocês podem ver que as coisas estavam bem amarradas, não é isso? Então, vamos lá. Visando legitimar a implementação dos atos institucionais, o Congresso Brasileiro outorgou a Constituição de 67, o AI número 4. Foi aquilo que eu falei lá no início. Lembram? O ato institucional, ele não estava nas leis constitucionais. Ele era ali um parêntese. Porém, como eu falei para vocês, em 66 vão começar a surgir os grupos que vão começar a questionar esse governo militar. Esses grupos ficarão para a história conhecidos como guerrilheiros, subversivos e muitas vezes associados ao comunismo, ao socialismo, ok? Porém, gente, muitos desses guerrilheiros eram militares que não concordavam com as atitudes da ditadura. Esse é um fato bastante interessante. E vale ressaltar também que muitos eram professores universitários, estudantes secundaristas. O que é um estudante secundarista? Vocês. Esses estudantes também vão para a rua, mas os estudantes secundaristas têm um momento ali a partir da década de 70 que fica totalmente inviável você ser estudante num país como o nosso. Porque disciplinas como História e Geografia vão ser retiradas da carga horária, como é que nós podemos dizer, da planilha de estudos. Componente curricular de História, vai ser tirado. Mais ou menos dessa intenção. Então, a partir de 66, as pessoas começam a questionar. E esse AI-1, e esse AI-2, 3, 4, e aí vem o 4. Opa! Então, 67, a Constituição vai ser modificada para poder os atos institucionais serem adequados. Então, os atos institucionais não são mais teoricamente ilegais. Eles não estão mais fora da lei. Agora, eles já fazem parte da lei. E é aí que mora o quê? Exatamente, o perigo. Gente, Castelo Branco, ele ali no final, já muito linha dura, começam ali aqueles momentos que a população vai começar a questionar, as guerrilhas vão começar a surgir no interior do Brasil, uma das mais famosas do Araguaia, que é quando um grupo desses militares que não concordam com essa ditadura, começam uma campanha no interior do Brasil e vão ser severamente perseguidos pelo governo da ditadura, ok? E aí, em 67, nós temos o nosso segundo presidente da ditadura militar brasileira, que vai ser Costa e Silva. Costa e Silva também era gaúcho. Castelo Branco era cearense. Faz aí uma separação, né? Costa e Silva governa apenas 2 anos, de 67 a 69. Porém, como característica do seu governo, nós temos aí o endurecimento do regime. Pesado, né? Endurecimento do regime. O que isso quer dizer? As perseguições vão ser ainda maiores. E aí as perseguições vão realmente acontecer. E aí nós vamos ter as primeiras notícias de prisões, torturas, desaparecidos e mortos. Então a coisa começa a criar um outro patamar. Então, se todo mundo contrário ao governo vai ser perseguido, preso, pode desaparecer ou até mesmo morrer, cadê a liberdade? Que nós tanto falamos, toda vez que a gente fala assim, sobre história, sobre esses movimentos, essas pessoas que resistem, que questionam, é a primeira palavra que vem à nossa cabeça, né? Liberdade. E a liberdade? Não se pode escolher presidente, não se pode escolher governador, não pode se questionar o governo.
Os atos institucionais agora estão assistidos pela lei. Como é que fica? Temos também a criação da formação da Frente Ampla, que era justamente esse governo mais endurecido que vai usar da legalidade para a perseguição, para as prisões. E isso, de certa forma, vai acabar atenuando e fazendo com que a população brasileira comece, de certa forma, a ir para as ruas. Mas foi durante o governo de Costa e Silva que vão surgir as primeiras manifestações contra o regime. Ok? Então vai ser durante o seu governo que o negócio vai começar a pesar. Como eu falei para vocês, até ali 66 estava tudo bem. A população estava assim, é uma nova forma de governo. Acontece, às vezes a gente demora. Eu costumo dizer que, às vezes, a grande ficha demora a cair, mas uma hora ela cai. Então, levaram, assim, uns 2 anos para que a população começasse a entender a gravidade. Professora, era toda a população? Não. Torno a repetir. Jornalistas, professores, artistas, no caso músicos, atores, estudantes secundaristas, no caso estudantes como vocês no ensino médio, começa essa preocupação. Então nós temos aí as manifestações, nós temos uma imagem bem marcante, que é justamente a morte de Edson Luiz de Lima Souto, no dia 28 de março de 68. Essa morte poderia ter sido esquecida, ele era um estudante, ok? Havia uma manifestação e foi uma morte causada durante a ditadura. Isso causou um impacto muito grande na mídia. Vale ressaltar que a mídia também, no caso jornais falados e televisionados, escritos também, tinha ali um controle do governo militar. Lógico, existia oposição? Existia. E aí depois vocês vão ver a criação de órgãos como o DOI e COID, que tem a função de fiscalizar tudo que era produzido para ser divulgado à população. Ainda vai ter o ato institucional 3, 4, vai ter o 5, que vai, no caso, proibir a divulgação de de comentários contra o governo. Vai ter o 6, na verdade são 17 atos institucionais. E todos eles ainda mais. O mais pesado é o 5. Por quê? O mais pesado é o 5. Porque o 5º ato institucional, ele autoriza a repressão. O que é repressão? Punir toda e qualquer pessoa que questione ou se manifeste, como essa imagem aí do caixão do estudante Edson Luiz de Lima Souto, ao governo. Então, perdemos todo o direito a questionar qualquer autoridade do governo. Ok? Vamos lá. Mas como eu falei, no governo de Costa e Silva, as coisas vão acontecer, a população vai começar a questionar. E eu vou ter o 30º Congresso da UNE na cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo, na cidade de Ibiúna. E aqui nós temos um negócio muito louco. Capa da revista Veja, todos presos. Assim acabou o Congresso da UNE. União Nacional dos Estudantes. Creio que alguns de vocês devem ter ali suas carteirinhas, devem estar inscritos na UNE, não é verdade? Então, o que nós podemos ver aqui, resumidamente, todos foram presos. Assim acabou o Congresso da ex-UNE. Esse ex quer dizer foi. Então, a UNE foi proibida legalmente. O que os estudantes faziam? Questionavam. O que os estudantes faziam? Queriam direito à liberdade. O que os estudantes faziam? Queriam poder exercer seus direitos de cidadão. O que o cidadão faz, professora? Tem direitos e deveres. Ele exerce, ele questiona. Qual é a função do estudante na cidadania? Estudar para promover uma sociedade solidária, igualitária. E eles perderam esse direito. 68 tem mais, vamos lá? Grandes greves operárias desde a implantação da ditadura militar. Então aqui nós temos Osasco, São Paulo, mais uma vez, 16 de julho de 68, a invasão da Cobrasma. E como vocês podem ver na foto, aqui, os militares, todo mundo com a mão na cabeça, isso quer dizer o quê? Que essas pessoas foram autuadas.
Não é verdade? É a atitude que demonstra nessa imagem. Vamos lá? Diante dessa mobilização popular foi decretado 5, que eu já citei a vocês anteriormente, né? O mais repressivo de todos. Permitiu o fechamento... Só um minutinho, gente. Permitiu o fechamento do Congresso, legislar sobre qualquer assunto, intervir nos estados e aposentar funcionários. Então, as 5 aí, ó, como eu falei para vocês, era o aumento de todo esse processo de repressão. Legislar sobre qualquer assunto. Cadê o legislativo? Como é que tem legislativo se o Congresso foi fechado? Quem estava no Congresso, teoricamente, os representantes do povo. Quem vai representar o povo? Não é verdade? Aqui nós temos, ó, Brasil entra no 5º ato, Congresso entra em recesso, era a desculpa usada nas capas de jornais, mas na verdade não era o que estava acontecendo. Olha aí, intervenção federal nos estados, intervir nos estados. O que era essa intervenção? O presidente estava acima ali da função de governador diretamente, foi aquilo que eu citei lá no começo para vocês, lembram? Então, todos os estados que não tinham seus governadores ali colocados nessa situação de estarem favoráveis ao governo, eram destituídos, como aconteceu no exemplo de Minas Gerais. E também o surgimento de grupos guerrilheiros que eu já citei a vocês, a maioria dos grupos guerrilheiros era organizado por militares também, que discordavam da conduta com a qual o governo brasileiro estava exercendo. Ok? E nós temos vários exemplos desses grupos que vão para o interior do Brasil, são acolhidos, são salvos por muitas pessoas no interior, ok?